te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Sua voz. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Olá, amados, graça e paz. Vamos dar então início ao estudo da Palavra de Deus desta manhã. Esse estudo tem sido bênção para a nossa vida, né? A Renatinha tem sido muito cuidadosa, atenciosa e tem realmente nos enviado esse material semanalmente. Esse estudo tem sido bênção, né? E hoje estaremos estudando sobre a carta de Paulo aos Colossenses, onde vai apresentar Jesus Cristo, nossa vida. É uma coisa tremenda esse estudo. Quem já fez as leituras aí, viu que realmente é um estudo muito tremendo, muito oportuno para a nossa vida hoje, como igreja do Senhor Jesus, e tendo realmente ao Senhor Jesus como aquele que não apenas nós temos o conhecimento, mas faz parte da nossa vida, faz toda a diferença em nós. E durante a semana os irmãos estudaram, durante o domingo, né, a primeira leitura foi sobre a saudação e oração de Paulo. Paulo era um homem de oração, um homem que intercedia pelos crentes, pela vida dele, pelo povo, que ouvia a palavra. É um homem que tinha a oração como realmente uma ferramenta tremenda na sua vida para vencer as lutas e os obstáculos. Na segunda, a narrativa foi acerca das 7 superioridades de Cristo, ali em Colossenses 1, de 15 a 29. A terça, Cristo exaltado. Na quarta, aperfeiçoados em Cristo.
Na quinta, o velho e o novo homem, a natureza, né? Foi pregado no domingo à noite pelo seminarista Neilson Júnior, naquela história, né? Aquela narrativa acerca de Nicodemos que experimenta o novo nascimento. Na sexta, o viver cristão, que é na verdade a nossa vivência, nossa prática com a presença de Cristo em nós. No sábado agora, graças cristãs, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí, e realmente esse ensino é tremendo. E nós podemos observar, como está no estudo aí, que Efésios e Colossenses, eles foram escritos mais ou menos na mesma época, enquanto Paulo era prisioneiro em Roma. Então Paulo era prisioneiro, estava vivendo uma situação difícil, né? De luta, mas não abriu mão de cumprir o seu propósito, o seu desafio que ele tinha diante do Senhor, que o chamou, que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ele agora proclamava, anunciava essa palavra tremenda do nosso Senhor Jesus, né? São muitos também, esses ensinos, né, são muito parecidos em seu estilo, mas bastante diferentes em sua ênfase. Então, quando a gente observar e fazer uma comparação entre Efésios, né, que fala de todos os crentes, chamando-os de corpo de Cristo, né, Efésios vai apresentar a igreja, não a igreja local, a igreja física, o templo, mas as nossas vidas, né? Colossenses fala do cabeça do corpo dessa igreja, que é Jesus Cristo, o líder, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? E ainda tem tanta gente se colocando aí, eu tentando se colocar na posição de líder de igreja, de denominação, de fé cristã, mas o nosso cabeça, o cabeça da igreja é Jesus Cristo, e o corpo dessa cabeça somos nós, aqueles que o Senhor alcançou pela sua graça e pela sua misericórdia. Colossenses fala do cabeça, do corpo de Jesus Cristo. Em Efésios, a igreja de Cristo é o tema central. Em Colossenses, Cristo é o tema central. E ele salienta o Cristo da igreja, o Cristo que estabelece a igreja, mas que é o próprio cabeça, o líder da igreja. Queridos, a gente pensa num estudo desse, que mais um estudo, mais um livro que a gente já conhece, mas olha, estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo muito isso, né? Estão sendo manipuladas, sendo levadas por ventos de doutrinas, por princípios totalmente contrários a esses que a palavra é tão clara em apresentar. Ambos são necessários a gente entender esses ensinos. Não pode haver corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo. Note que por todo o livro de Colossenses é Cristo, Cristo e Cristo. Então a ênfase é Cristo, é aquilo que nós temos falado. A nossa mensagem é a mensagem cristocêntrica. Se nós cantamos, se nós pregamos, se nós realizamos trabalho interno, externo, se usamos a música, a adoração, louvor, é para proclamar Cristo. A nossa mensagem, o nosso trabalho é cristocêntrico, né? Naquele tempo que Paulo estava ali, está escrevendo através dessa mensagem aí para aqueles crentes, a heresia havia surgido na igreja, e Colossos havia desencaminhando os crentes, né, novos, com o culto dos anjos, culto aos anjos. Ali no capítulo 2, versículo 18, vai estar tendo essa heresia, esse ensino totalmente errado. E o versículo 18 vai dizer assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Então havia uma heresia, e a heresia vai existir em todo o tempo. Nós vivemos hoje num contexto de muitas heresias, de muitos exageros, de muitas crendices, né? Infelizmente há grupos aí que, se identificando com seguidores de Jesus, ou proclamadores de Jesus, estão cheios de heresias, de ensinos que é totalmente o contrário à palavra de Deus. Então se faz necessário estudar a palavra, entender a palavra, meditar e praticar aquilo que é realmente verdadeiro, né? Existe muito um sincretismo religioso, muitas coisas
que as pessoas estão buscando, que na verdade não vai trazer sentido nenhum, valor nenhum, se não for na pessoa de Cristo e o Cristo na pessoa. Então, esse é o grande diferencial que a gente vai ver ao longo desse estudo de Colossenses, é exatamente estar aprendendo do Senhor Jesus e vivenciando o Senhor Jesus em nossas vidas. Cristo é tudo em todos. O erro dos colossenses consistia exatamente neste ponto, de não se apegarem ao Senhor. Alguns pensavam nos dias de Paulo, como muitos agora, que Jesus era apenas homem e que Cristo era o Espírito Divino que veio por ocasião do seu batismo e o deixou quando foi crucificado. Significava que Cristo não tinha morrido, mas somente Jesus morrera. Este é o erro básico de muitos cultos hoje. Fundamentam-se na mesma heresia antiga e deturpam a verdade com respeito a Cristo, sua pessoa e sua obra. Será bom, ao lermos Colossenses, que examinemos a nossa própria fé e vejamos se estamos colocando o cabeça, que é Jesus Cristo, no seu devido lugar, e se realmente nós estamos glorificando, se nós estamos exaltando o seu nome, se nós estamos realmente cumprindo o propósito para o qual Ele nos chamou, para proclamar a sua palavra, vivenciar a sua palavra. Eis o grande desafio. A igreja, provavelmente fundada por Epáfras, ali no capítulo 1, versículo 7, na cidade de Colossos, cerca de 60 quilômetros do leste de Éfeso, era formada de cristãos gentios. Filemão pertencia a ela. Paulo manteve contato com o povo e era muito estimado, né? Então, é uma igreja que nasce ali sobre o acompanhamento de Paulo, tem esses personagens marcantes, né? Membros daquelas igrejas que deixaram marcas também tremendas e aprendemos muito com eles. E Epáfras foi a Roma para contar a Paulo as heresias que se estavam infiltrando na igreja. Esses falsos ensinos tiravam Cristo do trono e negavam sua posição de cabeça da igreja. A fim de responder a esses ensinos, Paulo mandou esta carta por mão de Epáfras. Ele escreve especialmente sobre a preeminência e a divindade de Cristo, que é o próprio Deus. O Evangelho, por esse tempo, já havia sido levado a todo o mundo e tinha sido pregado a toda a criatura, lá no capítulo 1, 23. 32 anos após a morte de Cristo, o Evangelho tinha alcançado todo o Império Romano. Bastou uma geração para estabelecer a igreja numa base universal. Que geração também tremenda, né? Que proclamou a palavra de Deus, que anunciou a palavra de Deus, que vivenciou essa palavra naquele contexto que estavam vivendo, que estavam ali compartilhando. Então, que sejam então cheios de conhecimento da vontade de Cristo. Nós precisamos realmente que sejamos também cheios da verdade de Cristo, da palavra de Cristo, assim como aqueles crentes daquela época foram. Eles não apenas falavam de Jesus, anunciavam Jesus, mas eles procuravam viver a verdade de Jesus. Paulo está exatamente instruindo eles, inspirando eles a isso. Que bom que essas cartas estão em nossas mãos hoje, né? Uma carta que foi escrita para aquela igreja naquela época, naquela geração, mas que serve para nós também, para nós não perdermos de vista a visão de que nós somos a igreja do Senhor Jesus e que Ele é o cabeça. Cristo, nossa vida, é a nossa vida, e nossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Esta epístola diz-nos que Cristo é a nossa vida e que estamos aperfeiçoados nele. A vida cristã não é um credo, nem um sistema de doutrinas, nem certa espécie de culto, mas a própria vida de Cristo dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Muita gente fazendo simplesmente uma diferença religiosa, né? Um credo religioso, mas ter Cristo na vida é algo muito mais profundo, muito mais abrangente, viver a verdade do Senhor, com o Senhor vivendo em nossas vidas a sua verdade. Ele destaca aí: Cristo é tudo em todos, em sua divindade, a imagem do Deus invisível. Na criação,
o soberano Criador do universo. Que coisa linda essa passagem aí, essas narrativas, quando a gente vai ver aí de Colossenses capítulo 1, versículo 15, né, quando ele diz: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Que vai dizer também lá em Gênesis que ele estava no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, ele estava lá desde a criação com o Pai. Em sua preeminência, antes de todas as coisas, na redenção, reconciliou o universo pelo seu sangue, em primazia sobre todos os principados e poderes. Em sua igreja, ele é o cabeça do corpo, como já falamos, em sua presença interior, a esperança do crente. Ele é a nossa esperança, né? E nós precisamos continuar firmes no propósito de viver a verdade de Cristo em nós, a palavra de Cristo em nós. A vida é mais profunda, a vida mais profunda com Cristo, né? Tem um sentido em que nós compartilhamos, tem suas raízes na eternidade. Começa naquele que estava no princípio com Deus. Deus nos dá a vida eterna. Essa é a vida mais profunda, essa vida no comprometimento com o Senhor Jesus. A vida mais elevada é a que Jesus está vivendo por nós, à direita de Deus, e vivendo em nós, pois já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra aquele cântico antigo, né? Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Tremendo, né? Lembra? A vida interior é a única vida que temos como crentes. É a vida oculta com Cristo em Deus. É a vida real e suficiente, porque somos na verdade, aperfeiçoados nele. Não podemos aperfeiçoar sozinhos, só com a presença divina, a presença do Senhor Jesus. A vida exterior é a expressão da vida que temos, o que torna Cristo conhecido a outros. É o que os outros estão vendo em nós, precisam ver Cristo. Nós precisamos revelar Cristo em nossas vidas, em nossa maneira de viver, de se relacionar, de negociar. Sermos realmente a presença de Cristo visível, né, em nós. O que você fala tão alto que os homens não podem ouvir o que você diz. E essa tem sido a dificuldade de alguns, né? Pelo testemunho que às vezes impede de poder falar das verdades do Senhor. Precisamos viver aquilo que estamos falando. A vida mais profunda, Colossenses 1, que nós vimos aí, Paulo começa esta carta como muitas outras, damos sempre graças a Deus. Capítulo 1, versículo 3, alegra-se pelas boas notícias dos irmãos espalhados nas diversas igrejas que ele fundou. Note as palavras prediletas de Paulo: fé, amor e esperança, que ele usa com frequência. Ele deseja que todos tenham fé em Cristo, amor para com os outros e esperança do céu. Lembro também de um outro cântico. Interessante que os louvores da minha infância, adolescência e juventude, né, esses hinos, esses cânticos, ele era verdadeiro ensino doutrinário bíblico. Isso também ajudava a gente a compreender muito bem a palavra de Deus, né? E a gente vê aqueles cânticozinhos, que até uma descanção canta, né? Fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Nos faz lembrar, né? Essa fé, o amor, nos fortalece e que nos dá a esperança da vida eterna. Paulo então fala do segredo da vida mais profunda que como crentes devemos ter em Cristo. Esse ensino que ele está dando para aquela igreja é um ensino para nós nos dias de hoje, queridos, para nós não sermos levados para essas doutrinas e alguns aspectos diferentes, mas muito parecidos também, onde Cristo é colocado meio de lado e é exaltado outros nomes, outras pessoas, né? E a gente precisa realmente estar firmados no Senhor Jesus. A seguir, Paulo apresenta uma viva descrição de Cristo, poderosa, aquele que é tudo em todos. Não só estamos em Cristo, mas Cristo está em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo 1, 27, que linda palavra, linda essa, né? Isto é que é ser cristão, viver nele, essa pessoa gloriosa e maravilhosa.
o Criador deste universo, em quem temos redenção pelo seu sangue, e tê-lo vivendo também em nós, através do Espírito Santo. Que privilégio tremendo, né? A gente prestar esse louvor de adoração a esse Cristo, Deus tremendo, e Ele também poder habitar em nossas vidas, nós podemos refletir. Paulo, a essa altura, ele faz uma linda oração a favor da igreja, e este é o seu desejo para todos os crentes. Essa oração de Paulo é uma oração que a gente precisa estar atento a essa oração hoje, né? Precisamos estar orando pelos outros, e eu faço essa oração de Paulo, a minha oração nesta manhã, pela igreja, pelos irmãos, pelas nossas vidas. Olha só o que diz a oração de Paulo, que eu vou acrescentar aí o finalzinho da oração: que sejam cheios do conhecimento da vontade de Cristo, que vivam uma vida semelhante a Cristo, pois a plenitude da sabedoria de Cristo os protegerá do erro. Que andem de maneira digna do Senhor, frutificando em obras e crescendo em conhecimento. Que sejam fortalecidos com seu poder, de modo que possam resistir a toda a tentação. Que sejam agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Fizemos essa oração juntos aí, de olhos abertos, mas com essas palavras tremendas que Paulo fala, que Paulo demonstra, Paulo ensina, está nessa verdade aí, desse ensino dele para aquela igreja daquele tempo. Então, nós pedimos a Deus que nós também sejamos esse tipo de igreja que vivencia as verdades, a doutrina do Senhor Jesus. Paulo vai falar sobre a vida mais elevada no Colossenses capítulo 2. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados. Então nós precisamos estar andando no Senhor Jesus, vivenciando a sua verdade, a sua palavra a cada momento, né? Temos de fazer muito mais do que simplesmente crer em certas verdades a respeito de Cristo. Precisamos recebê-lo se quisermos ter vida. Precisamos estarmos praticando a presença de Cristo em nossa vida, não apenas temos o conhecimento dele, né? Aí vem aquele cântico também: crescei na graça de Cristo, crescei no seu conhecimento, em graça e ciência do Salvador, também deveis crescer. Então, a vida cristã é um crescimento, é um fortalecimento na presença do nosso Deus. Querido e querida, coloque a sua vida diante de Deus a cada dia, creia no poder da palavra de Deus, não se deixe levar por ventos de doutrina, mas esteja firme nessas verdades do Senhor, praticando, vivenciando e anunciando com a sua própria vida. Toda a vida que temos como crentes é a vida nele. Então, como crentes, nós precisamos refletir essa vida que ele tem e precisamos também proceder dessa forma. E a gente vai ver aí no capítulo 2, versículos 6, 7, 10, exatamente falando essas verdades, andando nele, radicados nele, edificados nele, aperfeiçoados nele, mortos com ele, ressuscitados com ele, ocultos nele. Então esta é a vida que realmente satisfaz. Cristo é todo suficiente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Capítulo 2, versículo 9. Então, que maravilha podermos caminhar com o Senhor, falar dele e vivenciar as suas verdades. A vida interior, Colossenses capítulo 3. A edificação da nossa vida não pode ser só para baixo, radicados em Cristo, ou para cima, nele edificados, mas deve ser também para dentro. Cristo é a vida do crente. A vida que está em Cristo está no crente. Ele a exemplificou com estas palavras: eu sou a videira e vós os ramos. Lá em João capítulo 15, versículo 5. Então que o Senhor continue nos fortalecendo e que nós sejamos esses ramos dessa videira, ligados nele, podendo então dar muito frutos. Recentemente eu mandei uma mensagem lá da videira lá em casa, lá está cheio de uva, de cachos, né? E eu mostrei, que lindo, que tremendo isso, né? Mas é preciso estar ligados em Cristo para também estarmos dando frutos, e frutos que permaneçam.
Que o Senhor continue nos fortalecendo e nos orientando, né? Estamos agora caminhando para o finalzinho desse estudo. Agora Paulo vai falar sobre a vestimenta do cristão, né? E aí, com esse tema, a gente vai ficar pensando assim, Paulo vai falar então o quê? Sobre como é que eu devo vestir, né? Se estou de gravata ou não, ou qual a roupa que eu estou colocando. O que é que ele fala aí no capítulo 3 de Colossenses, né? Primeiro temos de nos despojar da velha natureza. Paulo diz-nos que devemos fazê-la morrer. Aí no capítulo 3, versículo de 5 a 9, né? Depois que recebemos a nova vida em Cristo, devemos despir-nos do velho homem e das suas obras. Ele faz essa comparação da roupa. É uma mudança que tem que acontecer em nossa vida, né? O cristianismo não é uma série de coisas a serem abandonadas, é uma nova vida. Por muito tempo os crentes eram criticados, né? As pessoas diziam que não queria ser crente não, porque o crente não podia fazer um monte de coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e ficava com uma relação, uma série de coisas que não pode fazer. Não é apenas uma relação do que faz e do que não deixa de fazer, é uma questão de vivida com Deus, é ter a certeza de que Deus está em todas as áreas da nossa vida, Ele precisa estar presente através de nós nas tomadas de decisões que nós fazemos diariamente. Então Paulo exorta-nos a despojar-nos da velha natureza com todos os seus vícios. Então leia a lista negra, né? Vamos nessa lista negra de Paulo aí que é citada, né? A imoralidade, a impureza, a paixão, lascívia, avareza. Depois vem a ira, a indignação. Deixemos para sempre esses pecados. Primeiro temos de pôr de lado o pecado e então nos revestirmos do novo homem. Então precisa uma mudança, não tem como você crer em Jesus como Salvador, recebê-lo em sua vida e manter-se da mesma maneira, da mesma forma, né? É necessário realmente uma mudança, né? A conduta cristã é aquilo que os outros veem você fazer. Então, essa é a conduta cristã. Assim como o modo de você se vestir demonstra se você é cuidadoso ou desleixado, assim a sua expressão exterior mostra de quem você é e a quem você serve, né? Vai ver muito bem isso lá em Atos 27, versículo 23. Então, nós precisamos realmente refletir a presença de Cristo em nós. Logo em seguida, Paulo fala de nossa nova natureza em Cristo. Lá no versículo 10 ele vai dizer: vos revestiste do novo homem. Lá em Coríntios 5,17 é aquele texto bem claro que ele diz, né? Quem está em Cristo é nova criatura, é um novo homem, uma nova maneira de pensar e de agir. Então essa nova natureza que recebemos de Cristo se renova constantemente na medida em que crescemos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Mas não devemos nos absorver com os nossos grandes privilégios em Cristo, ao ponto de negligenciarmos os nossos deveres para com o próximo. O fato de conhecermos a Cristo deve levar-nos a um interesse maior para com os outros. Então, o novo crente não só se despoja, mas também se reveste. Procuremos revestir-nos das excelências dessa nova vida: ternura, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e amor. Está lá no capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Então, as graças cristãs precisam ser cultivadas e desenvolvidas, né? Então, a nossa vida cristã é algo que precisa ser fortalecido, ser renovado, ser revestido a cada dia, a cada momento. E indo para o final, o estudo vai falar sobre Cristo é nosso tudo ou nada, né? Sim, Cristo é tudo em todos. No capítulo 3, versículo 11. Se Ele não é tudo em sua vida, então Ele não é nada. Não há nenhum teste mais seguro para localizar um ensino falso do que esta pergunta: em que posição ele coloca Jesus Cristo? João diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4,2. Este é o teste para qualquer religião.
ela proclama que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, que é feita em Cristo Jesus. Se assim for, é genuína, se não, é falsa. Então, a base é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é a nossa vida, é a essência do nosso viver. Não precisa de intermediário, não precisa de outras pessoas, principalmente quem já morreu, por mais boa, por mais possa ser essa pessoa ter sido uma bênção, ser útil no seu tempo, na sua geração, mas uma vez que morreu, cessou toda a sua influência sobre qualquer outra pessoa. Enquanto estamos vivos é que nós precisamos ser instrumento de bênção, né? Enquanto estamos aqui, nós temos a presença de Cristo Jesus em nós através do Espírito Santo. E aí ele encerra falando sobre a vida exterior, Colossenses capítulo 4. Este capítulo apresenta-nos outra fase da nossa vida em Cristo, a vida exterior. Vimos que temos de ser edificados interiormente e cultivando as virtudes da nova vida em Cristo. Mas há algo mais. Queremos que a nossa vida seja vista e sentida entre os homens. Capítulo 4, versículo 5 vai dizer, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que palavra clara para nós para os dias de hoje, né? O seu falar seja sempre agradável. Como às vezes é difícil nos policiarmos, cuidarmos com a nossa fala, quer seja com o nosso cônjuge, nossos filhos, pessoas ao nosso redor, ou quando estamos sendo contrários, né, a algo, uma discussão, uma conversa. Nossa tendência às vezes é ferir, magoar, mas Paulo nos ensina, nos exorta aqui, nos traz a lembrança, nos fortalece nessa caminhada em que Jesus, se Cristo está em nós, o Espírito Santo habita entre nós devemos ter todo cuidado na maneira, no nosso procedimento, nossa maneira de falar. Esta é a maneira de apresentarmos Cristo ao mundo. A vida de Cristo não é escrita somente por grandes autores. Ela não se encerrou quando os evangelhos foram completados. Cristo está vivendo em nós. Sua vida é narrada hoje em epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Então eu e você precisamos ser cartas de Cristo, em que as pessoas olhem para nós e aprendam do Senhor e conheçam o Senhor através do nosso viver. É fácil, é um desafio, mas nós precisamos atentar para isso e sermos instrumentos de bênção do Senhor para os outros, porque o Senhor habita em nós. Nós precisamos realmente, como esse carta de Colossenses apresenta Jesus Cristo em nossa vida, nós refletimos realmente a vida de Cristo em nossa maneira de viver. Deus abençoe sua vida, Deus o fortaleça, Deus continue nos orientando e fazendo com que nossas vidas sejam instrumento de bênção nas mãos dele e nós possamos glorificá-lo, exaltá-lo com toda a nossa maneira de viver e proceder. Que Deus nos abençoe nesta oportunidade e sempre que o Senhor continue falando ao seu coração através do seu Espírito, o fortalecendo e orientando nessa caminhada de fé. Que realmente você e eu possamos estar experimentando uma nova vida em Cristo Jesus. Pai de amor, muito obrigado a Deus por essa ministração da palavra, obrigado a Deus por essas vidas que estão conosco aqui, ó Deus, participando desse estudo da Tua Palavra, ó Deus, em meio a esse momento, desde esse momento que eu estou preparando essa palavra, até o momento que está sendo transmitido, ó Deus, quantas coisas estão acontecendo, notícias boas, difíceis, ruins, ó Deus, mas se estamos vivos, se estamos na Tua disposição, do Teu querer, Tua vontade, é porque Tu tem promessas para nossas vidas, Senhor. Nos usa como instrumento de bênção nas Tuas mãos, nos fortalece, conforta os que precisam ser confortados, anima os que estão desanimados, ó Deus,
e que Teu Espírito continue nos fortalecendo nessa caminhada mais e mais. E, ó Deus, também que hoje à noite possamos estar juntos na transmissão do louvor, adoração ao Teu nome, no culto presencial, ó Deus, confirmado por Ti, e que nós possamos continuar, ó Deus, planejando, sonhando, organizando, ó Deus, mas segundo a Tua vontade, que Tu confirme o Teu querer sobre as nossas vidas. Nos fortalece hoje e sempre, no nome precioso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, querido e querida, graça e paz.